Então, começando agora, sejam todos bem-vindos ao Splash Talks com Cid Hertz. E a Ariane Oliveira. Agora vai. Ariane, interessante, velho. Eu lembro do dia que eu te conheci, exatamente sentado numa mesa de um restaurante, onde a gente estava conversando exatamente sobre quem? Novo negócio. Na verdade, a Ariane chegou para cuidar da nossa linha editorial, da nossa mídia, do nosso marketing, que era exatamente de uma das empresas, que era da Carvalho Wine. E aí eu lembro bem que Natiel, meu sócio, e aí ele falou, pô, Cid, eu queria que tu conhecesse tal Ariane. Já E eu morri de medo. Eu conheço ela e tal, de outros trabalhos aqui e tudo. E, pô, eu queria que tu conhecesse, vamos marcar um dia. Pô, vamos marcar logo um almoço aqui. Aí eu lembro que a gente foi. E eu lembro muito bem que da hora que você sentou lá e tudo mais, e aí pegou exatamente o tablet aqui, eu disse, rapaz, esse negócio já vem preparado. Porque eu fiz ela já uma gosta, apresentação, claro. ela já gosta de uma apresentação de impacto, né? E a partir daí, já fala até que um primeiro grande ponto que deve ser levado em consideração, o nosso cartão de visita é exatamente o nosso primeiro impacto. É a primeira... É o que você primeiro entrega para o cliente, a sua primeira visão, a sua primeira conversa. Esse é o cartão de visita principal. Por isso que a gente vai falar até na construção do nosso Splash Talks, que é exatamente as comunicações, né? E aí é onde a Ariane gosta muito de entrar, gosta muito de falar nisso. Mas falando exatamente do nosso encontro, né, Ariane? A Ariane estava lá a falar... para mostrar o que era a ideia da gente trabalhar mídia e várias ideias e tudo mais. E eu lembro muito bem das viagens, né? Eu acho que nada melhor para representar aqui a Splash Podcast Studio. Do que o astronauta. Do que o astronauta, porque a Ariane literalmente foi na Lua e voltou com várias ideias, com várias coisas. E a cabeça de um virginiano, ela precisa ser muito... Calma que eu preciso organizar. Eu tenho muitas ideias, mas se eu não pegar e não botar no papel, até papel físico mesmo, ou num quadro aqui para dar aula, eu me perco. Inclusive, tu pegou um guardanapo naquele dia e escreveu, que é engraçado, que como eu não tenho, em comparação com o Cid, eu quase não tenho experiência, né? Então, eu queria impressionar de alguma forma, né? Então, a apresentação seria um ponto positivo para te impressionar. E o Cid deu um show com guardanapo. Né? Um guardanapo, ele pega aí, eu preciso de muita coisa, vai. Eu lembro que realmente quando eu falei, garçom, cara, né, a Ariane tinha chegado com o tablet, mas eu preciso, cara, de um papel, eu preciso de uma sinestesia aqui. E aí eu disse, consegue uma canetinha aí? Não, eu consigo, beleza. Mas assim, não foi? Eu posso ficar até o final da reunião? Pode, porque, né, às vezes é só para anotar. Cara, eu posso ficar até o final? Não, pode. E eu lembro muito bem que a gente foi linkando, né? E, na verdade, naquela reunião, o que a gente menos falou foi sobre a Carvalho Wine. Tu já começou a pincelar umas coisas mesmo de propósito de estúdio, né? De criar uma... E eu... Acabei soltando, né? Assim, uma situação. A Ariane nem sabia exatamente... Não sabia nem que tu tinha um estúdio na época. Eu não sabia, o Natiel não tinha me falado. Né? Enquanto tu começou a falar sobre produtos de produtora, né? E do que tu tinha em mente. Aí eu, pô, peraí, ele tá lançando a isca. Mas foi muito bom, né? E... eu gosto muito de falar a concepção que eu tenho da outra pessoa, até para a pessoa poder entender o que realmente... Quem que realmente eu sou na cabeça das pessoas, né? E eu vejo muito você, Ariane, como aquela pessoa muito entusiasta com tudo, né? Muito animada, muito focada, muito dedicada quando gosta realmente de um determinado assunto, vai atrás e quer ali construir algo. E que sempre procura... o visual, impressionar com o visual. Então, quando a gente fala que o visual vende mesmo. Não só a sua comunicação física aqui, como postura, como vestimentas, né? como o cuidado pessoal, mas também na forma de apresentar. E aí foi um dos pontos altos para mim, quando você começou, que você foi apresentando e tal. Não, beleza, eu mesmo crio. Porque a cabeça de uma pessoa criativa, ela é muito, de fato, acelerada. Sim. Então, às vezes, ela não consegue concatenar as ideias para realmente dar uma sequência. E quando você conseguiu isso, eu disse, porra, maravilha, então. Que foi um dos grandes pontos e uma coisa que eu aprendo muito contigo. Porque eu acho que quando a gente começou a conversar, eu trazia muitas ideias. Muita. Era ideia. Sabe aquela... Lembra que a gente até conversou? Disse assim, parecia uma metralhadora de ideia. Disse, cara, eu preciso pegar um dos tiros aqui. É isso. Por quê?
Porque quando a gente se conheceu, eu acho que eu tinha muitas ideias e de projeção que podiam ser executadas, sim, mas em quanto tempo? E uma coisa que tu me ensinou, peraí, Ariane, o que é que a gente tem agora, que a gente pode executar agora? Então, uma coisa que tu me ensinou e que eu venho trabalhando na minha mente é que é normal que eu tenha muitas ideias, porque eu tenho a mente acelerada. Mas eu tenho que me comunicar, falar as ideias que podem ser executadas para eu não assustar outra pessoa. Nem é para todo mundo que a gente pode falar, ó, uma projeção que eu tenho em 10 anos, a pessoa não pode, né? Apresentar exatamente aquela conversa até que a gente já teve, quando você chega para apresentar um mapa mental. Cara, não é todo mundo que vai entender a linha de um mapa mental. E assim, a gente às vezes precisa até traduzir um pouco e até o que a gente colocou para a gente e para levar para o nosso cliente a história do funil, né? Que a gente criou o funil de uma forma bem prática, que a gente pode realmente... A gente vai, na verdade, apresentar a todos, né? A gente apresenta quem vem aqui no estúdio, mas é uma oportunidade até da gente apresentar para quem está fora, de ser uma dica a mais, um conhecimento a mais, essa história do funil. Mas continua lá. Daí, a questão de a gente ter essa noção do que pode ser executado. O que é que nós temos hoje e o que é que nós podemos executar agora? Porque a projeção vai acontecendo, né? E por muitas vezes a gente tem medo de começar e agir, porque a gente acha que tem que ter tudo preparado, estruturado, e na verdade o primeiro passo é que tem que ser dado. A coragem de começar, porque na verdade a gente aprende mais na prática mesmo e adquirindo experiência, né? E nesse mundo principalmente, por mais que a gente tenha que estudar muito, né? A prática ela é essencial. Eu vou aproveitar enquanto eu vou falar um assunto agora, Denis. Se tu puder pegar aquele livro lá para mim, a única coisa. Uma das coisas que me fez aprender muito sobre exatamente isso que a Ariane está falando de muitas ideias e como que a gente pode transformar essas ideias em realidade é a gente ter foco. Esse livro, que é a única coisa, do Gary Keller, ele fala exatamente que o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Então, eu sempre em alguns momentos perdidos, né? Com muitas ideias, com muitas viagens. Eu queria isso, eu queria aquilo outro. Tá, mas quantas ideias tu tem, mas quantas ideias tu começou a colocar em prática? E aí esse livro foi meio que um tapa de dizer que você tem uma única coisa. Daquelas ideias menores, você vai diminuindo. Tá, diminui mais 5, divide por 5, divide por 5, divide por 5, até chegar numa única coisa. Então, essa única coisa é o que vai fazer você conseguir conquistar todos os seus planos e todas as suas ideias que você quer. Mas é o que você fala, mas foi depois de muita peia que eu aprendi, cara. Exatamente, a gente precisa começar. Existe até aquela frase que fala, tenha mais acabativas e menos iniciativas, porque a gente inicia muito, mas nunca acaba, mas nunca conclui e fica no campo das ideias, fica naquela aceleração. Então, uma das coisas muito boas que eu estou gostando depois que você chegou é que a gente realmente pegou várias ideias e está começando a aplicar. Sim. Vamos aplicar, porque é isso que vai nos tirar de onde a gente está para chegar no próximo passo. A não ser quando eu parei para pensar, nossa, eu tenho muitas ideias. Se eu não executo nenhuma e eu não ganho para ter ideia, para que eu preciso de tanta ideia? Exato. É bom ser criativo, mas é bom agir. E hoje eu fico muito mais... Antes eu ficava empolgada pelas ideias. Poxa, eu tenho muitas ideias. Hoje não. Hoje eu fico empolgada em agir, em botar e começar a praticar isso e ver as coisas acontecendo, né? É porque a gente pode entrar numa frustração muito grande quando a gente entra muito no campo das ideias e a gente não realiza, quando a gente vê a outra pessoa que teve uma ideia, às vezes, né, muito depois de nós mesmos termos essa ideia e a pessoa simplesmente está lá realizando. Então, assim, ela passou na nossa frente por quê? Porque ela agiu. Não pela ideia. A ideia a gente já teve há vários anos, mas enquanto a gente não agir, enquanto não iniciar, a gente fica atrás. Fica para trás. Porque, na verdade, o diferencial das empresas de hoje em dia, né, e como a gente quer atuar, é não só agir, mas reinventar as ideias. Porque são muitas, né? Existe muito... Porque às vezes as pessoas acham que não tem o que inovar. E lógico que tem. A gente pega uma ideia que a gente tem, mas que a outra pessoa colocou em prática, e a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para poder dar um upgrade nessa ideia, mas daí agir. O importante é começar a fazer. É tirar do papel. Sim. Que nem a gente tirou o Splash Talks. E a gente fez muito isso porque a gente já, apesar de ter lançado muito rápido, eu tinha a concepção do estúdio já tem bastante tempo.
Eu lembro que em outubro ainda do ano passado já tinha essa ideia que é exatamente o como surgiu, né? Eu acho que é até um ponto a gente tocar nisso, é como surgiu o Splash Podcast e Estúdio. O Cid veio do offline há 13 anos, né? Então, tem o Splash Eventos, criei em 2009, e aí vai chegando já nos 13 anos. E eu lembro que ali no 11º ano, foi onde entrou a pandemia. E eu já vinha com esse conhecimento muito largo, crescimentos exponenciais ano a ano, mas tudo no off. O que é que eu chamo de off? É o físico mesmo, meio físico, né? Loja física, muitas pessoas trabalhando no endereço físico, prestação de serviços físicos, que eu dependo de material, dependo de um patrimônio físico ali, de fato, são equipamentos e tudo. Então, fiquei nesse físico durante todo esse tempo. E quando começou... E assim, sempre fui um entusiasta de muito estudo e saber o que é que eu poderia ir avançando, né? O que é que eu poderia me desenvolvendo. E quando chegou na pandemia, a gente viu que, no final das contas, o que sobrou na pandemia foi o digital. Claro, estou falando grosso modo, continuou existindo? Claro que continuou. Mas eu falo porque a pancada do setor de eventos foi muito grande. O setor de eventos é muito repetitivo isso. Foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, o grande impacto no setor de eventos, que era a empresa principal que eu tenho, que é a Splash Eventos, que foi a Splash Podcast Studio, é um braço que surgiu e tudo mais, mas que já está se tornando bem independente, foi desse impacto muito grande. Então, eu me via participando de reuniões com a minha equipe, tudo online. Eu lembro de eu conversando aqui no celular e tudo mais, e fazendo as reuniões virtuais, fazendo reunião com o cliente, prospectando algo para o futuro. E a gente viu, que é o que todo mundo já sabe, que o futuro, né, acelerou aí 5 ou quem sabe 10 anos aí. As pesquisas avanço, né? Dizem que foram uns 10 anos, nos 2 anos de pandemia. Que foi obrigou as pessoas a estarem online. Então, eu gostei, comecei a estudar nisso, a história do online, comecei a estudar, gostei muito. Eu também sou mestre de cerimônias, algumas pessoas não sabem, e gosto muito de me comunicar. Eu aprendi durante esses 3 anos do off, análise comportamental, estudei sobre isso, mas exatamente para eu entender os vários comportamentos que eu tinha da equipe, né? Cheguei a ter 30 pessoas dentro da empresa. Então, eu tinha que entender o perfil de cada um. Nem todos os perfis se encaixavam em todas as atividades. E eu tinha que extrair sempre o melhor daquela pessoa e não fazer com que uma pessoa que é extremamente criativa, eu coloque ela numa atividade repetitiva. Eu não pegar aquela pessoa que é altamente metódica e eu não colocar ela num sozinha ali de criação. Não, cara, ela precisa socializar. Então, assim, a partir desse momento dessas várias personalidades, que eu disse, rapaz, eu preciso realmente entender e extrair o melhor de cada um. Né? Então, comecei a gostar mais do digital, entender um pouco mais o comportamento das pessoas, porque é diferente o comportamento das pessoas no físico e no online. Sim. Às vezes, simplesmente, essa conversa, da forma como a gente está tendo, se torna mais fácil do que uma conversa eu olhando para uma câmera. Eu lembro que era um negócio meio tenso, meio pesado, e eu tinha que pegar e olhar numa câmera e, mas eu tô sozinho, mas ao mesmo tempo, se eu abrir uma live, podem várias pessoas me ver e de repente tá salvo. Nem sei quem tá me vendo, né? De repente tem 100, 200, 300, 500 e, teve 1000 pessoas vendo ali esse vídeo e você começa a ter medo do julgamento, né? Então, isso é muitas vezes o que trava as pessoas. É o primeiro ponto, o medo, né? E aí, a Splash Podcast Studio surgiu exatamente como isso. Cara, eu já tenho toda a infraestrutura, eu tenho esse conhecimento por conta das formaturas que a gente trabalhava, o audiovisual a gente já trabalhava, então eu disse, eu vou fazer isso. Aqui eu até não via ninguém fazendo ainda nessa época, eu via um pouquinho, via mais na internet, os podcasts famosos existiam e tudo mais, e eu lembro que às vezes eu ia correr, eu ia fazer alguma coisa no carro, eu já botava o podcast que antes era só o áudio, né? Depois que foi surgindo os videocasts e tal, os programas ali já lançados no YouTube. Mas aí eu conversei com alguns amigos, os caras, cara, massa e tal, não sei o que, vamos pra cima, a gente tem muita ideia, muito cliente. Inclusive, um dos nossos co-hosts foi um dos que eu levei um puxão de orelha dele, que a gente gravou aqui no estúdio. Vou falar o nome dele aqui. A gente gravou o curso dele aqui, era Jornada do Lançador, Mapa do Lançador, uma coisa assim. Mapa da Jornada. Mapa da Jornada, pronto. Que do meu amigo William Tibério. O William, me levei uma pedrada grande dele, porque passei esse tempo todinho, quando foi agora,
Pouco tempo cheguei pra conversar com ele. Pô, Tibério, eu abri lá o estúdio, cara, lancei. Pô, já tava na hora, né? Depois desse tempo todinho, você não valorizou que eu fui lá, a gente conversou, gravou o curso e tal, tu aproveitou todinho. Eu já gravava aula, o infoproduto que ele lançou lá na plataforma da Hotmart e tudo. Cara, já tem mais de ano. E aí, quando eu cheguei depois pra abrir o estúdio oficialmente, jogar ali pro mundo, pro Instagram, eu levei-lhe um carão. Mas sabe aquele carão bom? Aquele carão que lhe faz ir pra frente, que lhe desperta? E foi o carão que eu levei dele. E aí, passou esse tempo todo no estúdio aqui, Quase criando um ano, e tudo né? mais. Quase um ano aqui enrolando. Abri o estúdio, lançamos. E eu já tenho Splash Events, a Carvalhos, que eu lhe conheci exatamente através do projeto da Carvalhos que a gente estava iniciando. E eu senti que eu precisava de alguém que tivesse uma sinergia ali comigo, né? Eu não tenho sócio na Splash, eu tenho um sócio na Carvalhos ali. E eu entendi da importância que é e de como pode ser bom. Né? Vi presencialmente outras sociedades que puderam dar certo, não tinham dado certo a minha, mas por que não tentar outras, né? E aí, primeiro eu quero pessoas que venham para agregar. E eu lembro que a gente foi conversando, pô, cara, aquela menina, a Ariane lá, tem tanta ideia, tanta coisa. E aí, beleza. Até então, a Ariane, né, dentro da Splash, não Eu existia. vim aqui, né? Aí, inclusive, quase morro. E deu um carão também. Pô, cara, tu precisa aparecer, tu tem o teu estúdio aí, tu tem babai, não consegue. Peguei o Cid um dia, a gente foi, nem foi aqui, né? Foi em outro evento. Eu sentei ele, ai, agora. Agora você vai gravar, viu? Eu disse, não, agora você vai gravar. Então, assim, o Splash Talks é exatamente essa mudança que a gente vai mostrar para as pessoas. Mas antes de chegar nisso, vai chegar a Ariane aqui no podcast, no Splash Podcast Studio. E aí foi onde a gente começou a conversar. Eu disse, Ariane, pô, lancei, papel, lógico, né? lancei, peguei no papel aqui, chamei ela aqui, a gente conversou, Ariane, lancei. O que é que tu achou da ideia? Porra, eu gosto e tal. E claro, aquela chuva de ideias de novo. E eu tava sentindo uma dificuldade de conseguir tocar isso sozinho. E aí foi quando, numa outra conversa, a Ariane sempre comunicando muito bem, muito rápido ali no retorno e tal. Eu disse, Ariane, nossa primeira conversa foi, Ariane, tu topa ser o braço comercial da Splash Sim. Podcast Studio? Pra quem sabe, um dia... Vamos pra cima, vamos pra cima. Nem contou pipoca, não precisou nem a gente conversar nada, inicialmente de acerto e tal. Ela só queria... Era Autonomia, eu acho que era estar ali, autonomia, né? Tipo assim, porra, eu quero estar junto desse projeto e tal. Eu tô apostando ali junto contigo nessa história. E aí depois foi passando o tempo e eu disse, pô, Ariane, bicho, vamos assumir a Splash Podcast junto comigo? Na hora, começou. Então, assim, eu cheguei pra ela, e aí onde ela entra agora é que eu dei a total autonomia. E uma das coisas que ela pegou e levou já para a identidade visual nossa foi exatamente o astronauta, né? Quando ela chegou aqui, ela viu o astronauta. E a Ariane ela fala até, pode falar um pouco da Orion, né? Que é a agência dela também, que está aqui junto com a gente. E ela vai falar um pouquinho o que é a Orion, mas o significado que foi pra gente a história do astronauta, né? Que às vezes as pessoas perguntam, mas por que do astronauta e tudo mais? A gente lembra até que você já gravou um Reels falando sobre isso, né? Inclusive fez um sucesso. Mas é muita ideia, exatamente não é viver no mundo da lua, mas é a coragem, a audácia da gente realmente se atirar a conhecer um novo mundo, a conhecer novas histórias e fazer histórias. E eu acho que a minha essência é muito lúdica, né? E por muito tempo eu tentei aprender a fazer com que isso combinasse com o que eu vendo, né? Com a minha imagem. E antes, né? Quando o Cid me apresentou... Quando eu conheci o Cid, eu não sabia que ele tinha um estúdio, mas eu já trabalho com marketing há 4 anos. E, inclusive, a Orion, que é a minha agência de marketing, ela nasceu praticamente, assim, da ideia que quando eu descobri da Splash. Foi. Porque quando eu vi o estúdio, a primeira vez que eu entrei aqui, morrendo de medo, né? Porque a gente acha que é fácil e não é. Mas cara, é isso, eu gosto disso, né? Eu gosto de me comunicar, mas eu tenho que aprender muito. Aí foi que eu fiquei, quando a gente começou a conversar, que falou, tem que aterrar as ideias, Ariane, vamos ajustar, o que é que a gente precisa fazer, né? Você estuda muito, mas como é que você vai aplicar isso? Daí... aquele incômodozinho, né? É exatamente o que tava tudo muito legal e tal, no mundo das ideias. Porque e aí chegou um pregozinho aqui cutucando, pra porra, tô incomodado, eu preciso agir. Eu preciso agir, preciso entender como, né?
E assim, eu sempre fui centralizadora, eu sempre trabalhei para mim, né? Eu nunca trabalhei para ninguém. E há 8 meses, né, quando eu comecei a mergulhar mesmo no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, comportamental, e aí gente, eu não quero mais trabalhar sozinha, porque eu não preciso fazer tudo e eu não quero fazer tudo. Eu quero poder ter uma equipe, um grupo, independente em questão de cargo, mas eu acredito em uma equipe. E as coisas começaram a acontecer, né? E quando eu cheguei aqui, quando eu conheci você e da forma que eu conheci, porque a gente também tem a questão da Carvalho's Wine, né? Cara, o clima já foi gostoso demais, porque a gente já tinha aquela sinergia, né? Aí é isso, né? Não precisa ser rígido, eu acho que pode ser fluido. E a questão também da gente ter essa... Quando eu trago as coisas para o Cid, vamos fazer um astronauta aqui pendurado. Aí ele, bora. E é isso, né? Então, porque eu acho que a questão da gente trazer o lúdico atrelado à tecnologia e também a gente agir de forma com a identidade, que é isso que eu acho que a minha essência vibra, é a identidade. E eu vejo muita identidade e propósito, né? E falando do astronauta, né? Porque que eu sempre falo do astronauta, inclusive trouxe para cá, é que os astronautas, eles são persistentes, eles têm muito foco. Eu acho que é a base de tudo que a gente construiu, né? Por exemplo, a sua jornada empreendedora, que é muito mais longa que a minha, mas que a gente aprende o foco e a persistência, e é isso que nós queremos ter, inclusive por isso que nós começamos o Splash Talks, porque nós vamos passar pela transformação digital, né? Vamos começar essa jornada. E é isso. E muito do propósito da nossa conversa, que a gente chamou do nosso podcast Splash Talks, é exatamente mostrar essa transformação digital. De quem, por exemplo, o Cid veio de uma carreira totalmente off, e aí entrando no mundo digital, oferecendo serviços e produtos para o mundo digital. E o que a gente quer é pegar negócios reais, transformar pessoas reais e tudo dentro de uma realidade. Não adianta a gente querer colocar algo muito fantasioso para o nosso cliente, promessas fantasiosas. O que muito se fala da história dos cortes, podcast, cortes. Existem muitos, mas além da história dos cortes e poder viralizar, é você dar peso ao seu nome, você ter lastro no mercado, é você levar conhecimento para a sua audiência, é você construir de fato ali uma audiência, é você educar, até que ela possa seguir um caminho. E se for de você lançar um produto digital, é até você lançar o funil, né? O caminho do seu cliente até chegar dentro do produto que você quer vender. E aí já são outras estratégias, já são outras conversas, mas para você realmente fazer essa transformação digital, existe todo um trabalho a ser realizado. A gente não fala só da história de gravar um vídeo aqui, até porque gravar um vídeo... muitas pessoas já fizeram, principalmente na pandemia, estouraram gravando vídeos no celular e está tudo certo, não tem problema nenhum, pode gravar no celular, pode gravar no estúdio e tudo mais, mas a diferença aqui no estúdio, a gente dá um suporte de uma conversa, a gente dá um suporte de, cara, eu te entendo, eu entendo o que você passou, porque às vezes os gurus, né, do marketing, muitas vezes só têm um conhecimento ali do marketing, mas nunca vivenciaram um conhecimento do que eu estava falando de perfis comportamentais. Sim. Você não entende os perfis das pessoas, você entende só por leitura, você entende por vivência, você sabe até a história de astrologia lá, os signos. Sim. E tudo mais, ascendentes e tudo mais. É um conjunto Será que de coisas. Isso faz parte, que não faz? Será que influencia, não influencia? Como que a gente pode pegar uma pessoa altamente tensa e colocar ela numa cadeira e mostrar para ela, cara, tu não precisa olhar direto lá para a câmera para tu transformar teu conteúdo. Você tem muito conteúdo, mas às vezes não consegue extrair, não consegue colocar no papel. Então, o que a gente quer é realmente fazer essa transformação digital. É tirar a pessoa que pode até já estar, porque esses 2 anos aí de pandemia foi muito rápido. Então, as pessoas realmente já estão antenadas. Elas sabem que o futuro é agora. Sim, né? Assim, não é lá na online. frente, a internet não é lá na frente, a internet já é agora. E as coisas avançam muito rápido. E o melhor momento... é agora. Era antes. Era há 5 anos atrás. Agora é e o segundo melhor momento é agora. agora. Então, assim, não pode esperar o momento perfeito, né? A melhor hora e tudo mais. Tem que começar. Tem que começar. Então, assim, aproveita as oportunidades.
acompanha o que a gente vai estar falando exatamente para isso, né? E aí, como que pode acontecer essa transformação digital, Ariane? Tipo, através de que produtos e serviços que a gente pode levar, que a gente vai mostrar essa transformação digital? Porque a diferença de você ter um suporte na hora da produção do seu conteúdo, né? Porque normalmente na internet se vende que se você tem um celular, você pode ganhar dinheiro com ele. Certo? Mas existe algo muito mais profundo por trás de sentar aqui e gravar. Antes disso, eu tenho que saber para quem eu me comunico, né? A forma em que eu vou passar essa comunicação, né? Seja ela em formato de aula, de conversa, de podcast, a identidade, né? Então, qual é a minha identidade? O que é que eu quero passar para o meu público, né? Qual é a minha projeção? Eu quero lançar cursos online, eu quero melhorar minhas vendas na minha empresa. Então, assim, a questão de você fazer por fazer já passou, né? Principalmente agora que a internet, a produção é muito gigantesca. Então, as pessoas estão mais exigentes. Então, tem que ser feito um conteúdo de qualidade e é isso, né? A diferença de você ter um suporte de uma produtora, que é o que nós estamos querendo passar, né? Estamos fazendo, é isso. É esse suporte na jornada da produção e da transformação digital. Seja antes, saber como faz, né? Ter ali alguém pegando na tua mão, entendendo você, entendendo o seu negócio, entendendo o que você quer projetar para as pessoas, até o lançamento. E o grande lance do Splash Talks, que a gente vai trazer aqui convidados muito massa. A gente talvez nem anuncie logo agora aqui, mas são convidados super especiais, que são pessoas, por exemplo, aqui em alguns episódios. Mercado digital, que a gente vai falar de fato, de pessoas reais que passaram por isso, pelo mercado digital. Como que é influenciar pessoas dentro e fora da internet? Isso é boa. Cadê no próximo? Aqui. É porque a gente já fez alguns aqui. Marketing de conteúdo. O que é essa história do inbound marketing ali? Como é que funciona tudo isso? Essas linguagens, né? Porque às vezes é tanta linguagem que a gente acaba não entendendo e tudo mais. Mas vai vir pessoas aqui com a gente conversar, trocar essas ideias também de como que vai acontecer. Gente, a arte de contar histórias. A Ariane foi muito assertiva quando ela colocou... Ela que criou esse roteiro, né, do nosso Splash Talks aqui. E a arte de contar histórias, né, muito baseado no Storyonomics, que é um dos livros que eu comecei quando ela chegou no estúdio, que ela viu, tá, e o que é isso aqui? E tudo mais, né? Eu já peguei pra ler. E aí o Storyonomics é interessante que ele fala desde como é que era... Sim, a evolução, né, do marketing. Ele mostra que nós não... O ser humano não gosta mais de propaganda, Cid. Ele gosta de ouvir histórias. E esse livro fala justamente sobre como as histórias trabalham na nossa mente e como o marketing hoje, ele é baseado em contar histórias. Então, assim, o nosso roteiro, né, o cronograma do Splash Talks foi criado para você começar a conhecer o que é que eu preciso para começar a produzir conteúdo. Então, a gente fez aí 8 episódios. Fala dos outros aí, algumas ideias aí dos outros. O 5º episódio, né, vai ser as novas habilidades que o mercado exige. Soft skills, que são as habilidades mentais, comportamentais, sociais, né, que hoje a gente não precisa ser só operacional. O grande lance hoje do RH é exatamente deixar muito claro. Você contrata qualidades, você contrata os soft skills para depois treinar os hard skills. Ou seja, você contrata caráter e você treina habilidades. Então, é exatamente isso que a gente também vai comentar. E aí, tá, mas o que tem a ver isso no digital? Tudo. E você vai entender quando a gente estiver falando. Comunicação e oratória, né? Que não é só falar. Eu sou a prova viva disso, porque quando eu cheguei aqui, falar eu sabia, mas me portar para a câmera... E falava até demais, lembra? Assim, e aí, é muito natural quando você... ainda não entende essa dinâmica de câmeras, essa dinâmica de conversas, o quanto você pode travar, né? E você está, às vezes, ali sobre um olhar de uma outra pessoa e tudo mais, mas a partir do momento que você entende que você tem um suporte, que a pessoa vai clareando as ideias, pegar a Ariane, velho, de quando começou o primeiro outra dia pessoa. E ir pra cá, pô, tá mais solta, tá... Olha para as 10 câmeras, não olha só para uma e tal, grava Reels aqui, fala lá no nosso Instagram, tudo, então... É importantíssimo demais a gente mostrar comunicação e oratória, tanto fora como na internet, como que se deve portar. Outro episódio,
Como começar a produzir conteúdo para a internet. Cara, os convidados desse episódio vão estar muito massos, velho. Muito massa. Sim. E como é, né? Então, como começar? Então, a gente vai dar uma base aqui. E lembrando que todo mundo que sentar aqui com a gente são players com experiência. Total. Né? Então, eles passaram por essa transformação, eles começaram do zero. Então, contar o processo, né? E ouvir o processo das pessoas economiza o nosso processo. Total. Saber como A deu certo para alguém, né? Economiza o nosso processo. E são 8 episódios. E o 8º episódio a gente fechando do... Comecei a produzir o conteúdo. E agora? E agora? Porque às vezes a gente faz todo o percurso até chegar aqui numa gravação, pega uma câmera aqui legal, pega um ângulo legal, expõe aqui, tem a postura, tem tudo feito, tem a comunicação, tem a oratória. Como que eu vendo isso? Como que eu remunero isso? Qual que é o próximo passo a partir de agora? E cenas para para a temporada, para a segunda temporada. Então, a primeira temporada a gente vai falar exatamente sobre essa transformação digital. Até começar a produzir o conteúdo e logo após o começo da produção. E depois vamos mergulhar mais fundo, ou mergulhar não, nós vamos orbitar. É isso aí. Então, gente, esse foi o primeiro, né, lançamento aí do nosso Splash Talks, né? A Ariane participando aqui junto comigo. A Ariane que é host e é hoje o nosso braço principal aqui dentro da Splash Podcast Studio. A Ariane que só veio a somar. Então, Ariane, muito obrigado. E oficialmente agora, para todos, seja muito bem-vinda à Splash Podcast, que também é sua casa aqui agora. Então, sinta-se muito à vontade, sempre para construir, para dar ideias e para fazer isso aqui acontecer. E, claro, transformações digitais por nossos clientes.